homem das cavernas precisava correr, nadar e caçar para sobreviver. Estava todo o tempo em plena atividade corporal. Mas o homem moderno vem perdendo esses hábitos com o tempo. As pessoas trabalham mais sentadas, andam sempre de carro e têm pouco tempo para se exercitar. E o resultado disso são pessoas doentes. A inatividade física é fator importante quando se trata de doenças não transmissíveis, como obesidade, diabetes e doenças do coração. A pessoa que não realiza atividade física é uma pessoa sedentária. Atividade física é indicada como seria. O ideal seria 5 vezes por semana durante mais de 30 minutos. Tá? Esses 30 minutos podem ser consecutivos ou não. O que seria de atividade física? Atividade aeróbica, né? Qualquer atividade aeróbica. Então, andar, correr, pedalar, caminhar. Para o Ministério da Saúde, o desafio é incentivar a prática de exercícios como prevenção às doenças. O Brasil está no caminho. Felizmente, ainda não temos índices preocupantes como os dos Estados Unidos e da Rússia, que tem grande parte da população inativa. Mas a gente entende que a gente consegue reverter, tá? Que a gente consegue aumentar esse nível de atividade física na população e que a gente consegue mudar essa tendência do risco. Tá? Ele é viável. Hoje, no nosso modo moderno de viver a vida, né, é fundamental a gente estar sempre prestando atenção que nós tendemos a ser inativos e que a gente tem que aumentar a atividade física que a gente pratica no dia a dia. Eu estou cansada, está difícil, mas é importante fazer a atividade física. E creio que depois que ela constrói isso no cotidiano dela, fica muito mais difícil dela parar ou interromper o processo. Uma coisa é certa, ou você usa a atividade física para a prevenção de doenças ou usa para o tratamento delas. E não tem segredo, é preciso incorporar exercícios físicos na rotina diária. Eu acho que a gente tem que se preocupar com essa parte de atividade física. E quanto mais você faz, menos problema você vai ter de saúde, menos tempo você vai estar no hospital. Né? A gente vê muitos pacientes sofrendo com obesidade, com sedentarismo, e acaba que a gente dá essa orientação. E peguei um pouco dessas orientações que eu dou para os meus pacientes e apliquei em mim mesmo. O infartado que faz atividade física, ele tem menos risco de ter um novo infarto do que aquele sedentário que nunca teve nada. Além da vida, quando a pessoa estiver aposentada, for aproveitar a vida, vai estar com artrose, não vai estar conseguindo andar, não vai estar conseguindo... Né? Aí sim ele vai ficar limitado, né? Vai ficar limitado no período que ele poderia estar desfrutando da sua vida. Né? Pratica esporte, que é muito bom para a mente, é bom para a alma, é bom para o corpo, enfim, é bom para tudo, né? E eu acho que isso é por aí, para a gente se sentir mais jovem. Conceito de sedentarismo. O sedentarismo é a falta ou ausência de atividade física e baixo gasto calórico. Para ser considerado sedentário, você deve gastar menos de 300 calorias por dia. Como tem alta incidência na população, é considerado um problema de saúde pública e, devido a modernidades, o sedentarismo vai ficando cada vez mais frequente. As pessoas pararam de andar e começaram a se locomover com seus automóveis, pararam de fazer atividade física como forma de lazer e começaram a trancar em casa com seus celulares e televisões. E isso não é apenas preocupação para jovens e adultos. Crianças também pararam de sentir vontade de sair de casa para as ruas devido à facilidade encontrada nos videogames e celulares. E isto causa muitas consequências para o futuro das mesmas. Um exemplo disso é que especialistas da área da saúde afirmaram que algumas crianças sedentárias têm expectativa de vida menor que a de seus pais. Existem diversas causas para o sedentarismo, porém todas são relacionadas à falta de atividade física e má alimentação. Entre elas temos fazer o uso de carro mesmo em pequenos trajetos, utilizar escada rolantes, deixar de realizar algumas atividades domésticas, passar várias horas na frente de um computador ou uma televisão. O sedentarismo pode vir a causar vários problemas para a saúde e riscos para a sua vida, como perda de força física, atrofia muscular, acúmulo de gordura, doenças cardiovasculares, osteoporose, obesidade, aumento do colesterol, hipertensão arterial,
infarto do miocárdio e, em alguns dos casos mais graves, pode levar à morte súbita. Como o sedentarismo é a falta de atividade física e má alimentação, o tratamento se resume a exercício físico 3 vezes por semana e, em alguns casos, uma mudança na dieta. Em casos mais graves, é ideal procurar a ajuda de especialistas na área de nutrição, educação física, médicos desportistas, pois assim o paciente terá conhecimento de alguma atividade física que possa gerar algum risco para a saúde do mesmo. O nomadismo. Os seres humanos, antes de serem sedentários, eram nômades. Esse estilo de vida fazia com que os seres humanos fossem caçadores-coletores. Os caçadores-coletores antigos possuíam algumas vantagens que os seres humanos de hoje não dispõem, como não depender de fatores ambientais para conseguir sua comida, pois poderiam simplesmente sair do local onde estavam e ir em busca de um ambiente mais favorável, ter uma dieta mais diversificada, atividade de trabalho mais diversificada, já que não precisavam se especializar em apenas uma atividade complexa, uma carga horária de trabalho menor comparada à carga de um trabalhador médio atual, por exemplo, e, principalmente, ter uma quantidade extremamente maior de atividades e exercícios físicos durante a vida. Estudiosos da área apontam que os nômades antigos tinham um desempenho físico maior até mesmo que os nossos melhores atletas profissionais de hoje. A história do sedentarismo. O sedentarismo surgiu a partir da adesão do ser humano à agricultura, há cerca de 12.000 anos atrás. Apesar de seus malefícios, foi responsável pela criação de cidades e sistemas políticos, ou seja, o responsável pela sociedade que conhecemos hoje. Ao aderir ao sedentarismo, o ser humano passou a ficar mais suscetível a mudanças climáticas e pestes, pois não poderiam se mudar para uma terra mais fértil em um ano de colheita ruim, por exemplo, implicando, caso isso ocorresse, na perda de seus bens. Além dos fatores já citados, o ser humano também perdeu uma grande quantidade de nutrientes em sua alimentação diária, visto que, ao limitar sua alimentação apenas a uma pequena área e variedade de plantio e criação de animais, ele acaba por não adquirir a mesma variedade de alimentos que um caçador-coletor conseguiria em um dia de trabalho. Por fim, uma das principais implicações do sedentarismo na vida dos seres humanos foi a diminuição gigantesca de exercícios e atividades físicas, implicando, desse modo, em uma comodidade maior e em uma saúde pior. Por que estamos cada vez mais sedentários? A vida moderna nos trouxe uma grande facilidade para a nossa vida. Contudo, o grande conforto que nos traz e a rapidez contribuem muito para o sedentarismo. Por conta dessa tecnologia muito avançada, estamos tendo problema de crianças, em vez de praticarem esportes, estão preferindo ficar na frente de computadores ou celulares. Até o trânsito atualmente nos faz mal, pois ficamos muito tempo parado em congestionamentos, até acidentes mesmo que acontecem. A pessoa fica muito tempo parada, sentada e sem fazer esforço algum. Como a sociedade contribui com o sedentarismo? O sedentarismo, de fato, é um dos fatores que mais preocupa os especialistas e vem crescendo cada vez mais com o tempo. Mas por quê? Bom, algumas pessoas podem dizer que é devido ao aumento do uso de aparelhos eletrônicos e como isso deixa as pessoas mais acomodadas. Porém, a própria sociedade contribui muito com o sedentarismo, principalmente com o sedentarismo infantil, já que muitos pais preferem ter seus filhos em casa nos celulares ou tablets do que nas ruas, que estão ficando cada vez mais perigosos. O número de carros circulando nas estradas está aumentando, os assaltos, roubos, sequestros, brigas estão ficando cada vez mais frequentes no dia de hoje. Isso acaba gerando uma preocupação enorme para quem tem um filho. Como as crianças crescem estando mais habituadas em casa do que brincando nas ruas, elas acabam não apenas desenvolvendo o sedentarismo infantil, como acabam levando isso para a vida. E isso não é algo bom, pois quando adultos terão filhos, irão fazer um ciclo e o número de pessoas sedentárias continuará aumentando cada vez mais. Relação entre o número de obesidades no passado e hoje no Brasil. A prevalência da obesidade vem crescendo no Brasil nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde. De 2006 para 2018, o índice subiu de 11,8% para 19,8%, um crescimento de 67,8% em 13 anos. As mulheres brasileiras têm um índice de obesidade relativamente maior do que os dos homens, tendo dos homens 18,7% e das mulheres 20,7% de obesos.
Nessa tabela tem os países com a maior porcentagem de sedentarismo no mundo, onde a Samoa Americana tem 53,4%, a Arábia Saudita tem 53,1%, o Iraque tem 52%, o Brasil tem 47%, Costa Rica tem 46,1%, o Chipre tem 44,4%, a Colômbia tem 44%, as Ilhas Marshall tem 43,5%, a Alemanha 42,2% e a Itália 41,4%. Nesse gráfico temos a evolução da frequência de excesso de peso no Brasil entre crianças e adolescentes, desde 1975 até 2009. Como deixar de ser sedentário dentro de casa? Uma opção dentro de casa é fazer tarefas domésticas, como estender roupa no varal, limpar a casa, lavar a louça, coisas básicas desse tipo. Ou você pode fazer atividades físicas básicas, tipo, treinamentos básicos, tipo abdominais, agachamentos, flexões, esse tipo de coisa. O porquê de gostarmos tanto de açúcar e como isso nos afeta hoje. Nosso corpo é adaptado fisiologicamente ao consumo de carboidratos. Isso porque, ao pensarmos, por exemplo, em um caçador-coletor há 50 mil anos atrás, podemos imaginar o valor que um alimento de alta energia poderia ter para ele. Quando esse homem, em uma excursão pela savana, encontra uma árvore de frutas, cria-se automaticamente uma vontade imensa de comer elas, e, por vezes, ele nem está com fome. Isso é análogo com o que acontece conosco quando comemos um chocolate 1 hora depois do almoço. Mas por que isso acontece? Porque nosso corpo ainda está programado para ser um caçador-coletor. Quando tínhamos, há 50 mil anos atrás, uma fonte rica em energia, não deixávamos ela escapar, já que poderia ser uma reserva fundamental no futuro. Porém, não precisávamos raciocinar para isso, logo que o nosso corpo fazia isso por nós. O nosso corpo nos estimula a comer doces. Ele libera um neurotransmissor chamado dopamina cada vez que comemos açúcar. A dopamina é um neurotransmissor que, entre outras coisas, é ligada ao prazer. Ela está ligada ao chamado sistema de recompensa, um circuito neural que influencia nas nossas emoções. Mas algo que antes poderia nos salvar da morte, hoje acaba por fazer o extremo inverso. Nós temos uma facilidade incomparável de conseguir alimentos hoje, e isso é o causador, contraintuitivamente, de alguns de nossos problemas de saúde contemporâneos. A nossa facilidade permite que comamos mais, porém não melhor. A dopamina nos incentiva a comer doces e os nossos tempos facilitam isso. Contudo, podemos identificar na dopamina, em nossos tempos facilitadores, um dos culpados da obesidade que nos aflige hoje em dia.